Imagina que você só quer se formar em direito e usar mocassim em paz, quando seu irmão mais velho aparece depois de muito tempo pra dizer que o pai de vocês desapareceu. Infelizmente a coisa só piora, já que o seu parente pode ter sido pego pela mulher de branco, um espírito vingativo que manda todos os homens infiéis pra vala. O que você faria nessa situação? Essa é a história do primeiro episódio de Supernatural e que muitas pessoas me pediram pra resumir e derrotar essa catiça do inferno. Antes de tudo, se inscreve no canal pra se proteger e faz um pentagrama em volta do like pra fazer esse vídeo bombar aqui no YouTube. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio se inicia quando conhecemos a linda família Winchester. Ela é formada por Mary, a mãe, John, o pai e os irmãos Jean e Sam. Certa noite vemos Mary acordando no meio da noite para tirar água do joelho, quando ela repara que o marido não tá na cama. Ela então passa pelo quarto do pequeno Sam e vê John perto do berço. O problema é que ao chegar na sala ela repara que o marido tá dormindo no sofá, sendo que não era John no quarto de Sam, e sim outra pessoa, ou mais ou menos isso. Nessa hora Mary deveria ter acordado John, já que o cara era parrudinho e poderia ter feito alguma coisa contra o invasor. No entanto, ela se desespera e vai salvar Sam sozinha, o que não acaba exatamente bem pro lado da mulher. É aí que John acorda e vai dar um salve pro caçula, só que ele se liga que a mulher foi mordida por uma aranha geneticamente modificada, e eu digo isso porque a esposa tá deitada no teto do quarto, e pior, sendo assada igual um bife ancho na churrasqueira, o que não deveria ser fisicamente possível. Churrasco bom chimarrão. Desesperado, ele entrega Sam nos braços de Jean e pede pro moleque escapar de lá. Ele tenta salvar a Mary, mas infelizmente ele não é a prova de fogo e é obrigado a sair da casa antes dela explodir. Vários anos se passam e vemos Sam bem crescidinho já na faculdade. O cara tá estudando pra ser advogado e pra atingir esse objetivo ele é incentivado pela Jessica, a namorada dele. Os dois estão dormindo depois de uma caliente noite de amor, quando um barulho chama a atenção de Sam, que acorda e percebe que o cafofo foi invadido por um cara bom de briga, já que os dois logo saem numa trocação. Felizmente Sam percebe que era Jean, o irmão mais velho, que veio pedir ajuda dele para localizar John, que recentemente sumiu do mapa e não tá atendendo o telefone. Sam diz que isso sempre aconteceu na vida deles, mas Jean explica que dessa vez é diferente, já que ele tava numa caçada. É aí que a gente entende que a família Winchester se tornou um bando de caçadores de seres sobrenaturais, que incluem tudo que você possa imaginar, e sim, até mesmo a loira do banheiro. Enfim, Jean comenta que John tava investigando desaparecimentos de homens numa cidade chamada Jericho, sendo que cerca de 20 deles sumiram do mapa no quilômetro 8 da mesma estrada. O irmão mais velho também toca uma mensagem de voz deixada pelo pai, que tem uma estática muito bizarra rolando, sendo que Sam deduz que John estava perto de um espírito. Jean acaba usando o CapCut para tirar esse efeito de voz e acaba percebendo que tinha uma mulher na gravação de John, dizendo que nunca mais poderia voltar para casa. Só que o Sam é meio tanga frouxa e tem uma treta mal resolvida com o pai, já que ele não concorda com o jeito que ele e o irmão foram criados na infância, especialmente depois de Sam ter sido presenteado com um revólver quando tinha apenas 9 anos de idade. Mesmo assim, o cara acaba engolindo o orgulho e aceita o pedido de Jean. Ele então se despede de Jessica, dizendo que vai voltar depois do final de semana. Enquanto isso, a gente vê um cara aleatório dirigindo na rodovia de Jericho. Ele tá ali falando no celular com a namorada e diz que não vai poder passar na casa dela, porque precisa trabalhar cedo. Do nada, ele vê o espírito de uma latina boazuda pedindo carona, o que ele obviamente não nega. Nossa! A Catiça pergunta se o cara quer ir na casa dela, o que faz ele ter uma amnésia repentina e se esquecer da palavra não. Cara, vamos analisar os fatos. Em 2005, ano em que essa história se passa, Jericho era uma cidade ocupada por apenas 17 mil habitantes, o que significa que esse Zé Ruela com certeza sabia dos desaparecimentos da região, que se você não tá lembrando, foram mais de 20 naquele mesmo ponto da estrada. Sendo assim, ele jamais deveria ter dado carona pra garota. Além disso, tem o fato dela estar usando o vestido no meio da floresta, numa temperatura próxima de 10 graus, considerando a roupa que o cara tá usando dentro do carro. Ou seja, essa situação aí não é nada normal. Não foi aqui que eu estacionei o meu carro. Now the world don't move.
O ramelão então deveria ter passado numa delegacia e avisado que a garota talvez precisasse de ajuda. Dane-se, porque ele leva o espírito da Latina Boazuda pra casa, ou melhor, pro barraco dela, já que a propriedade tá caindo aos pedaços. Ele então pergunta se o espírito da Latina Boazuda realmente mora naquele lugar, e é aí que magicamente a mulher desaparece do carro. O cara burramente sai do veículo e entra na casa, onde ele toma um susto com uma pomba violenta, o fazendo voltar pro carro e fugir daquele local. Infelizmente, o espírito da Latina Boazuda aparece no banco de trás e começa a brincar de paintball com o danadinho. E sim, eu tô usando uma metáfora pra me referir ao fato dele ter sido explodido de dentro pra fora. No dia seguinte, a gente vê Sam e Dean chegando na cidade. Eles vão até o trecho da estrada onde os casos estão acontecendo e fingem ser delegados federais na frente da polícia. Como os oficiais da lei estão mais perdidos do que a gente tentando entender o final de Lost, Dean fala pro Sam que são eles que vão precisar solucionar o caso, já que a polícia não tá muito acostumada a lidar com o sobrenatural. Os dois então acabam indo atrás da namorada do cara explodido pelo espírito, e uma amiga da garota revela uma antiga lenda local sobre uma mulher que foi finalizada pelo marido e desde então seu espírito vem pedindo carona na estrada. Quem se oferece para ajudá-la nunca mais é visto. Sam e Dean então dão uma pesquisada na biblioteca da cidade e descobrem que o nome do espírito da Latina Boazuda era Constance. Segundo o jornal da cidade, a mulher esqueceu os 2 filhos na banheira e aprendeu da forma mais dolorosa que eles não tinham a capacidade de respirar dentro da água. Isso acabou deixando a mulher traumatizada, a ponto dela pular da ponte da rodovia, deixando assim o marido sozinho nesse mundo. Com essa pista, os irmãos vão até a ponte. O problema é que eles deixam pra fazer isso à noite e presenciam o espírito da Latina Boazuda simulando o que a mulher fez em vida. É aí que o carro de Dean, um lindo Impala preto, dá uma de Christine e se liga sozinho. O veículo acelera em direção aos dois, sendo que Sam se segura na estrutura metálica da ponte, enquanto Dean prefere dar um tibum no rio. Como a investigação tá indo de mal a pior, eles ficam mais algum tempo na cidade e se hospedam no hotel. Para fazer o check-in, o cara acaba utilizando uma identidade falsa para despistar a polícia caso as coisas azedem, o que acaba surpreendendo o cara da recepção, que diz que outro cara com o mesmo nome tinha se hospedado alguns dias antes. Obviamente se tratava de John, que usava os mesmos truques que os filhos, para quem ele ensinou tudo sobre a arte do 171. Eles se hospedam no mesmo quarto e descobrem que John já tinha ido embora da cidade, porém papai acabou deixando várias pistas para que eles seguissem. Segundo a pesquisa feita por John, eles estão caçando uma mulher de branco, um tipo de capirotagem que aterroriza os homens na estrada. A maioria dos espíritos pode ser eliminada se os restos mortais forem queimados com sal e fogo. O problema é que o Sam e o Dean não sabem onde o presunto da Latina Boazuda foi enterrado. Sam então dá a ideia deles irem interrogar o marido viúvo da garota, porém ao sair para comprar um sanduba, Dean é preso pela polícia por se passar por um delegado federal. Felizmente Sam consegue fugir antes de virar Rainbow de cadeia e vai entrevistar o viúvo. O velho diz que enterrou a esposa no quintal da antiga casa onde eles moravam, a mesma onde a danada tava levando os caroneiros. Sam então tem uma intuição e pergunta se o casamento deles era feliz. O velho dá aquela ensaboada e acaba revelando que no passado ele era um baita pulador de cerca. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Enquanto isso, vemos Dean sendo interrogado pelo delegado da estação, que diz que o cara tá em maus lençóis, já que ele foi pego cheio de fotos de pessoas desaparecidas e símbolos capirotescos presentes no quarto de hotel. Mesmo assim, Dean se recusa a revelar o seu nome verdadeiro, que o policial deduz ser Dean. É aí que o oficial da lei coloca o diário de John em cima da mesa, basicamente uma Wikipédia do sobrenatural, contando com todas as criaturas que o John já tinha enfrentado no passado. Nas páginas desse mesmo livro tem o nome de Dean e um número que o Caçador Júnior a interpreta como coordenadas de algum lugar misterioso. Tudo isso é maravilhoso, mas alguém me explica como raios o diário foi parar nas mãos da polícia? Não sei. Dane-se, porque os oficiais da lei deixam Dean pra atender uma ocorrência e não percebem que o caçador tinha pegado um alfinete pra destrancar as algemas. O cara consegue fugir do chilindró e liga pro caçula, revelando que o pai dele chegou a queimar os ossos da Latina Boazuda, sendo que agora eles não têm ideia de como o espírito ainda tá aterrorizando os homens desavisados. É aí que Sam diz que desvendou o segredo da mulher de branco, falando pra Dean que Constance descobriu que o marido tava metendo uma galhada na cabeça dela, o que a levou a ter um surto psicótico. Como consequência disso, a mulher se vingou do lazarento ao colocar os filhos pra beber água da banheira. Percebendo o que tinha acabado de fazer, ela se arrependeu e decidiu pular no rio. Eu não sei não, mas a trama aqui tá me lembrando muito o filme da Maldição da Chorona, outro que eu já trouxe pro canal e que vocês podem assistir clicando no card no cantinho da tela. Desde o momento que Constance pulou da ponte, ela vem tentando provar que
que os homens são infiéis e os seduz na estrada à noite. Ok, esse é um ótimo motivo pro Sam não estar dirigindo perto da ponte nesse determinado horário, o que ele não deveria ter feito. Se ele tivesse ficado no hotel e deixado Jim resolver o caso, não teria risco dele se ferrar. Eu digo isso porque Sam tem namorada, mas o irmão mais velho não. Portanto, Jim não poderia ser infiel. O cara é um gênio. Dane-se, porque é Sam quem tem que enfrentar o teste de fidelidade, sendo que o cara surpreendentemente consegue resistir aos encantos da sereia e fala que não vai trair Jéssica. Quem não gosta nada disso é o espírito da latina boazuda, que dá uma de Uber Christine e leva o cara pra casa dela, o forçando a sapecá-la lá mesmo. Uma coisa que eu sempre me pergunto é, se os irmãos sabem que o ferro puro afasta os encostos, por que raios eles não andam com uma barra dessas dentro do carro e do casaco? Dessa forma, Sam poderia ter afastado a danada nesse momento, até se reunir com o irmão e pensar num jeito de destruí-la. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Dane-se, porque a mulher de branco conclui que Sam é infiel e começa a dar um ataque cardíaco no cara, que só não vai de base porque Jim chega no cafofo do espírito da latina boazuda e dá um tiro de sal grosso nela. Como isso também repele os espíritos por um tempo, os dois se reúnem e Sam entende que o motivo da latina boazuda não conseguir voltar pra casa é que ela tem medo de ser julgada pelas almas penadas dos filhos. Ele então arranca com o Impala e invade o barraco com o espírito dentro, o que faz a latina boazuda se reunir com os espíritos dos filhos dela, que agarram a danada e a sugam pro inferno num show de defeitos especiais. É aí que os irmãos comemoram a vitória e Jim diz que as coordenadas no diário de John apontam para uma cidade no Colorado. No entanto, Sam fala que precisa voltar para a faculdade e assim o irmão mais velho leva até lá. O problema é que quando Sam chega no dormitório, ele vê Jéssica plantada no teto assim como a mãe dele no passado. É aí que ela vira um bife ancho na churrasqueira, fazendo o cara ficar solteiro num piscar de olhos. No final do episódio, a gente vê Jim consolando o caçula, que não tem mais motivo para estudar e aceita partir para encontrar a John e acabar com a raça da criatura que tinha finalizado Jéssica. Ah, vamos nessa! Supernatural tem até hoje uma das melhores avaliações do mundo das séries, tanto entre a crítica quanto em relação ao público. A química entre os atores principais é sensacional, assim como todo o universo criado, sendo que essa primeira temporada tem uma série de histórias legais. Para esse episódio eu dou uma nota 7, sendo que é facilmente uma das minhas séries favoritas e que eu realmente gostaria de cobrir aqui no canal. Se vocês quiserem ver o próximo episódio do Endigo sendo recapitulado por aqui, já deixa a seguinte frase nos comentários: eu quero. Também segue a gente nas redes sociais e considere fazer parte do clube de membros para poder assistir vídeos sem anúncios e ter acesso a seus e figurinhas do terror. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no episódio foi de 3 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Mary. Galera, não esqueça o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!